Espírito Santo de Deus, seja exaltado nessa noite, Pai, pela Tua igreja, Pai. Papai querido, independente do que tem passado nas nossas vidas, estamos aqui com o coração sincero, Pai. Com o coração sincero, entregando adoração a Ti, ao único que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória para sempre. Espírito Santo de Deus, traduza as nossas palavras, leve as nossas orações para o nosso Pai Celestial. Jesus que está à destra de Deus, receba toda a honra e toda a glória e todo o louvor essa noite. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor nos capacitou para Te adorar nessa noite, Pai. O Senhor está neste lugar. Espírito Santo de Deus, seja livre para fazer o que o Senhor quiser neste lugar, Pai. E eu te convido, Espírito Santo de Deus, toma neste momento a cada vida que está neste lugar, Pai, para conhecer o Senhor de uma forma sobrenatural, Pai, para conhecer o Senhor de uma forma como nunca conheceu, Deus. Em nome de Jesus, todo espírito maligno sai agora em nome de Jesus. Todo aquele que estiver com o espírito imundo em si, vai ser limpo agora pelo poder e pelo sangue de Jesus, porque o poder do sangue de Jesus limpa e expulsa qualquer mal que estiver neste lugar. A presença de Deus está neste lugar e ela lança fora toda maldade. Satanás, você não tem espaço neste lugar. Somente Deus tem espaço neste lugar. Essa noite é noite de adoração. Satanás, você está sendo envergonhado, porque a boca do que aquele você pensava que era teu servo, hoje está adorando a Deus. Oh Santo Deus, a palavra de Deus que flui neste lugar está limpando. A palavra de Deus está agindo poderosamente. Deus está usando o poder dele através da palavra que saiu das nossas bocas essa noite. Oh Santo Deus, somente Tu és Deus sobre as nossas vidas e não há outro em nós além de Ti, Pai. Então realmente, Pai, toma todo o lugar que existe dentro de nós, Pai, e tira, Pai, tira tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, sobre as nossas vidas. Nos sacrificamos e nos entregamos por Ti, Pai, a Ti essa noite, somente a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que a palavra e a mensagem que for colocada essa noite aqui, Pai, que o Senhor possa sim, Pai, e essa mensagem ela possa produzir fruto, Pai, para o qual ela está sendo mandada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus fale conosco numa curta mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Glorificado seja o nome de Deus. Como é difícil parar de adorar a Deus na presença dEle, mas nós sabemos que tudo vem dEle, né? E que nós não somos nem capazes de fazermos isso sozinhos. Oh Santo Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos agora, Pai, de Te adorar, Pai, porque o Senhor nos moveu a isso, Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Estão renovados, transformados, agraciados. Aleluia. A gente tem pouco tempo. O que eu tinha preparado não era muito longo, mas eu vou encurtar. Eu vou começar a ler de trás para frente. Eu vou abrir, se quem quiser abrir, pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Eu vou ler, tá, igreja? 1 Coríntios 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais,
Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, ou seja, filho de Deus, frequentador de igreja, me perdi. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Aqui Deus está falando que, não está falando que a gente não deve se misturar com aquele irmão não, aquela pessoa que é imoral, mas ainda não conhece a Deus. Não está falando isso. Porque aquele que não conhece a Deus, que não está no caminho do Senhor, logicamente ele está sendo imoral, porque ele ainda não conhece a verdade. Mas existem muitos irmãos, ou até nós mesmos, que podemos ter atitudes imorais, como essas que foi falado aqui. E é com esses que a gente tem que orar ao Senhor e buscar estratégia, porque Deus fala para a gente não fazer parte com eles. O que quer dizer isso? Por exemplo, o que seria uma atitude imoral hoje aqui na igreja? Não compartilhar o que eles estão fazendo. Como assim? Sim. Ou seja, se o irmão vier fofocar, ele não está sendo a fofoca? Ele não está fazendo fofoca? Ele não está sendo fermento? A palavra de Deus fala que se o irmão que conhece a verdade, ele vem fofocar, vem falar mal do outro, vem mentir, ou vem fazer algum tipo de coisa para tentar fazer com que você cometa o mesmo pecado que ele, o que a palavra de Deus fala? Que você deve repreendê-lo. E se ele persistir, você deve chegar na autoridade da igreja e conversar. E se for necessário, ele vai ser expulso da igreja, é o que diz a palavra de Deus. É claro, se ele não quiser mudar, né? Imoralidade sexual, enfim, existem vários pecados, mas a palavra de Deus aqui ela está apontando não para aqueles que estão lá fora. Eles a gente tem que ter misericórdia. Mas os que estão aqui dentro, ou seja, a gente tem que olhar para a gente tem que tomar cuidado com as atitudes que a gente está tendo. Continuando aqui, capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal, ou seja, vai fazer um escândalo, começa a espalhar fermento, começa a falar para as pessoas que ainda não são convertidas, aí que aquela pessoa não vai se converter nunca. Você está falando do pecado do irmão da igreja, é por isso que eu não vou na igreja, o pastor só rouba. Não é isso que acontece? Eu estava em qual versículo? 6. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo, e isso contra irmãos. Vocês
Peraí, deixa eu ver até o 14. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Aqui, como eu estou começando de trás para frente, o versículo de número 12, parte B, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Uma coisa que Deus falou muito comigo esses dias, e eu tenho percebido isso nos outros e em mim, que a gente se auto-sabota, ou seja, a gente se engana. Para quê? Por que a gente faz isso? E a gente faz isso constantemente. Para tirar o peso da culpa. Tirar o peso da culpa, ou seja, é igual a se matar. Como assim? Matar sua própria consciência. E afasta-se do Espírito Santo de Deus. Então o seu espírito também morre. 1 Timóteo 1. Se alguém abriu, já pode até ler. Ninguém achou? Então eu vou ler. 1 Timóteo 1, verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Está mostrando aí que tem pessoas que rejeitaram a boa consciência e a consequência disso foi que naufragaram na fé. 1 Timóteo 4, do versículo 2 ao... Não, só o versículo 2. 1 Timóteo 4, verso 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Não adianta a gente ir na igreja, fingir que é crente, ou até se convencer que é cristão, filho de Deus, mas não ter uma consciência conforme a vontade e a lei de Deus. Eu vou dar alguns exemplos sobre essa autossabotagem. O homem vai, passa uma moça, ele olha para a bunda dela. Aí ele fala, não posso fazer isso. Aí na outra vez, ele vai arrumar uma justificativa para olhar para a bunda dela, só que ele vai se convencer que ele não está olhando para a bunda dela. Ou seja, nossa, mas aquela calça parece bonita, né? Aí olha, você viu o detalhe do bolso? O cara se enganou. Ele fez aquilo, mas já se convenceu de que ele não está pecando. Ele acha que ele só foi olhar o bolso. Isso foi um exemplo para homem, né? Um outro exemplo que acontece muito, acontece comigo, por exemplo, sobre a minha alergia. A minha alergia não, em nome de Jesus não é minha, mas a alergia que está no meu corpo. Às vezes eu ligo o chuveiro bem quente para queimar. Eu sei que aquilo faz mal, só que dá um alívio na coceira. E eu, antes de fazer aquilo, já me convenço de que aquilo vai ser bom para mim. Então, ou seja, essa autossabotagem, essa cauterização da consciência, é a gente se convencer de que aquilo Deus se agrada e na verdade Ele não se agrada. E a gente começa a ficar com a visão embaçada e não consegue mais distinguir o que é certo e o que é errado. Vamos abrir em 1 Coríntios 3,18. Cadê? Vixe, sei lá o que eu fiz comigo.
1 Coríntios 3, 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Quando a gente pensa que é sábio, a gente consegue se enganar muito mais fácil, porque a gente se apoia no nosso entendimento e não no entendimento de Deus. E aí fica muito mais fácil da gente ter argumento de se enganar em várias situações da nossa vida. Por exemplo, eu vou conseguir ficar junto com os... ex-usuário de droga, eu vou conseguir ficar andando junto com os caras que estão usando do meu lado, ou ex-viciado de cigarro, sentindo cheiro e tal. A gente se engana, a gente se auto-sabota. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Isaías 3, do 8 ao 13. Isaías 3. Do 8 ao 13. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Aqui eu estou passando porque além da gente nos enganar, a gente acaba com o nosso testemunho enganando os outros. E a gente acaba sendo um cego guiando outro cego. E um outro exemplo que a gente começa a se enganar, a se auto-sabotar aqui, o que mais acontece na igreja, que é o que a gente começou falando, é sobre julgar. Mas a gente não começou falando que a gente tem que julgar a gente tem que julgar conforme os padrões do Senhor. E como é que faz isso? A palavra de Deus em 1 Reis 3:9 é Davi pedindo orientação de Deus. E eu duvido que às vezes que a gente julga, os outros a gente tem pedido. 1 Reis, Samuel Reis. 1 Reis 3, 19. 1 Reis 3:9, é isso mesmo. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bom e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Quem pode distinguir o bom e o mal sem a direção de Deus? Então, quando, nossa, o irmão não cumprimentou, nossa, o irmão ele fala tanto lá em cima, mas você viu, chega na hora ele não pratica nada. Isso aí é um julgar que Deus que está pedindo para você julgar? Não, não é. Você só está dando ouvido à sua carne. Dando ouvido, se auto-sabotando, achando que você está fazendo algo bom, mas você só está contaminando com fermento. João 5. João 5. 21. João 5, 21. No 21 ao 30.
Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Quando a gente se sente com orgulho ferido, com a vaidade ofendida, e a gente julga, a gente está julgando para buscar o próprio interesse. A palavra de Deus acabou de mostrar aqui. Quando a gente julga conforme a vontade de Deus, porque Jesus é o único capaz de julgar. Quando um juiz no tribunal, tem até advogado aqui, cadê a Dani? Ele vai ele vai julgar, ela não está aqui. Quando ele vai julgar, ele conhece todos os fatos? Não. O advogado do réu conhece? Ou da outra parte conhece? Também não. Só que eles estão todos eles julgando apenas com os fatos que foram trazidos para eles, ou com o que eles acreditam. Só que o único que conhece todos os fatos, quem é? É Deus, é Jesus. Então, para de julgar o seu irmão, para de julgar o pastor, porque você não tem esse direito, você não é juiz. Não julgue para não ser julgado, porque você vai responder por tudo aquilo que você julgou. Atos 23, 3. Já está acabando, gente. Atos 23. Quando a gente julga, a gente se coloca no lugar de Deus. 23, verso 3. Então, Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Ah, tá, lembrei. Isso aqui é quando Paulo é pego pelos mestres da lei, né? Então, eles estavam julgando a Paulo. Vou até ler de novo, isso aqui é bem interessante. Então, Paulo lhe diz: Deus te ferirá parede branqueada. Ou seja, Paulo estava afrontando eles, né? Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei, ou seja, você tem que julgar o seu irmão conforme a vontade de Deus, mas você, contra a vontade de Deus, tem julgado o seu irmão para ferir ele, para falar mal dele, para espalhar coisa ruim, somente para fazer a vontade do capeta, de Satanás, só isso, porque a vontade de Deus você não está fazendo. Você só está se colocando longe de Deus e afastando outras pessoas que te derem ouvido. Mateus 7. Agora Jesus vai falar com você, porque Mateus aqui é o próprio Jesus falando. Mateus 7. Mateus 7, do 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Devemos apenas julgar sem orgulho e para a glória de Deus e salvação do pecador. Bom, para encerrar essa palavra, eu queria dizer que é uma coisa muito séria. Se a gente começar a se observar e observar os que estão ao nosso redor, às vezes o seu irmão está precisando de um conselho seu. E você, direcionado pela vontade de Deus, precisa julgar a situação para aconselhá-lo. O pastor faz muito isso. Não é um julgar, vou julgar o irmão, ele não devia estar fazendo. Não é. É porque o irmão precisa de conselho e o pastor vai aconselhá-lo. Eu tenho alguns amigos que hoje estão me procurando porque estão passando por uma dificuldade no relacionamento entre casal. E aí a gente acaba precisando julgar a situação. E o que eu mais percebo é que a gente vive fazendo isso com a nossa esposa ou com as pessoas que estão mais próximos da gente. A gente se sabota, a gente se engana, porque o nosso orgulho foi ferido. E a gente não quer estar por baixo. Ou seja, a esposa falou uma coisa ou fez alguma coisa que eu não gosto. Eu sei que a minha postura tem que ser conforme a vontade de Deus. Tem que ser que o amor tudo suporta, né? Tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Só que a gente se auto-sabota para fazer o que é mais fácil, o que nos convém, o que a carne pede. Da mesma forma, quando é igual a gente, Eva, a gente tem a tentação e a gente olha para ela. Eva sabia que ela não podia comer do fruto, mas ela deu ouvido à cobra e começou a olhar para o fruto. E aí viu que tinha desejo, começou a deixar aquela situação levar ela. De repente, eu tenho um pecado na minha vida e ao invés de eu ter realmente exterminado ele, ou a forma de eu agir com as pessoas que eu amo, ao invés de eu realmente ter mudado, porque a nossa luta é contra a carne, e a gente tem que nos negar a nós mesmos para servir a Cristo. E será que a gente tem feito isso, ou a gente simplesmente tem se enganado e achado que por eu estar vindo na igreja eu já estou sendo salvo? Só que a palavra de Deus foi clara, que aquele que estiver cometendo mal, sabendo que é mal, com a consciência cauterizada, não vai ser salvo. Então a gente tem que realmente buscar de Deus para tirar toda essa cegueira e abrir os nossos olhos aonde a gente tem fingido que está tudo bem e aonde a gente tem que mudar. E aí a gente pode utilizar a vida daquele que está mais próximo de nós para consultar, para pedir para que ele julgue a nossa vida segundo o Espírito Santo de Deus. Porque isso vai ser Deus dando estratégia para a gente buscar a nos libertar de nós mesmos. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar essa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu queria chamar a Andressa aqui. Dessa vez eu chamei a pessoa certa.